Gente, se eu tremer aqui, desculpa, é o nervosismo, tá? Eu sou uma filha amada de Deus, em lutas e vitórias contra a orfandade, a incredulidade, a autossuficiência, a mágoa, a ira. Eu sou a Regina. Quando tinha 6 anos, meus pais se separaram. Não tenho lembranças de uma família em harmonia. Havia muitas brigas e nenhuma comunhão. Minha mãe fez o possível para dar educação e uma vida digna para eu e meu irmão. Sem a ajuda financeira de meu pai, após se divorciarem, o que ela fazia era trabalhar muito. E como forma de puni-lo, privava-o de nos ver. O que ela talvez não sabia é que eu era mais prejudicada, pois sempre senti muito amor por meu pai. Então ele ia escondido me ver no final da aula. Aos meus 10 anos de idade, minha mãe casou-se de novo. E eu fiz muito esforço para gostar do meu padrasto. Mas o que eu conseguia apenas era respeitá-lo. Ele era muito rude, sistemático, mas fazia bem para minha mãe. Ele nunca me encostou fisicamente, mas algumas atitudes me marcaram e machucaram por muito tempo. Quando eu tinha 12 anos, pela primeira vez fui na casa do meu pai passar um domingo. Foi o melhor dia da minha vida. A casa do meu pai era enorme, tinha piscina, parecia perfeita. Pensei que se eu morasse ali, seria muito feliz. A mulher que convivia com ele foi o motivo da separação, mas para mim isso não fazia diferença. Uns dias depois, acordei de madrugada e ouvi minha mãe conversando com meu padrasto e dizendo que sabia que ele não gostava de mim. Mas o que ela poderia fazer comigo? Afinal, eu era sua filha. No momento, senti uma rejeição e percebi que eu estava atrapalhando a vida da minha mãe. No dia seguinte, ela disse que ele iria embora. E como ela faria para viver? Senti o peso da culpa como se fosse minha. Então, na manhã seguinte, decidi que antes dele, eu iria. Coloquei 2 trocas de roupa na minha mochila e fiz que fui para a escola, mas fui até o telefone público e liguei para ele vir me buscar. Minha mãe, então, não falou mais comigo. Não tínhamos contato. E a partir de então, minha vida tornou-se literalmente um inferno. Meu pai não parava em casa, vivia nos bares e casas noturnas. A intenção da minha madrasta era que, se eu morasse ali, ele ficaria mais em casa. Que engano o nosso. Lembro que por muitas noites acordava com gritos. Eles brigavam quase todos os dias. Reprovei na escola, pois às vezes passava noites vagando pelas ruas de carro com ela, em busca de meu pai. Em uma das discussões, ela colocou as roupas do meu pai e as minhas em sacolinhas e jogou na carroceria da caminhonete dele e mandou nós embora. Para piorar, era um dia de chuva. Molhou tudo. Ficamos vagando pelas ruas e sem rumo, meu pai perdido, sem saber o que faria comigo. Afinal, eu tinha 12 anos. Ficamos por uma semana na casa da minha avó paterna. Pensei que eu e meu pai iríamos recomeçar nossas vidas morando só nós dois. Sonhei e fiz planos, mas acho que ele não queria compromisso. Levou-me então na casa da minha avó materna. Eu me senti uma bolinha de ping-pong, hein? Ali fiquei um tempo. Minha mãe vinha me visitar nos domingos quando saía passear com o meu padrasto. Mas era uma visita bem superficial, não tínhamos assunto. Comecei a trabalhar meio período e estudar no outro. Mas minha avó culpava o que eu tinha feito com a minha mãe e dizia que a casa dela estava ficando linda, mas eu não podia ir lá. Meu padrasto não queria minha presença. Eu e meu pai nos falávamos e parecia que as coisas com ele estavam se acertando com a minha madrasta. Fui de novo morar lá. O que não era surpresa, as coisas continuavam igual. E de novo, eu só queria saber quando ia deitar na cama e acordar só no outro dia. Falei com a minha mãe e pedi para morar com ela. Ela aceitou, mas a condição era de acordar às 5h30 da manhã, ir com ela de ônibus até o seu trabalho, que era um restaurante, depois seguir caminhando umas 10 quadras até o colégio, meio-dia voltar e trabalhar até às 4. E assim foi, até que eu estava com um pouco mais de 15 anos. Em uma noite, meu padrasto, que quase não falava comigo, me xingou porque eu troquei as almofadas do sofá de lugar. Fui para o meu quarto e só pensava por que eu tinha essa vida. Me vi mais uma vez tendo que tomar alguma atitude. Falei para minha mãe que estava indo morar sozinha, achando que ela ia enlouquecer. Mas vendo toda aquela situação, ela não disse nada e eu fui. Começaram então os momentos difíceis. E por diversas vezes senti saudade de quando era criança. Pensava que meus pais tinham condições. E eu só queria viver uma vida de adolescente normal.
mas estava ali com o aluguel vencido e conta de luz e água para pagar. Tudo isso fez eu aprender a lutar sozinha, sem depender de ninguém. Logo conheci o meu marido, esse que me deu forças para voltar a estudar e fazer a faculdade que era o meu sonho. Senti nele o carinho de alguém que me amava. Estamos juntos há 20 anos e formamos uma linda família e maravilhosa. Mas foi há 8 anos atrás que minha relação com meus pais mudou. Descobri um câncer de tireoide quando estava no final da gestação da minha única filha, que com muitas dores e risco de perdê-la, levei até o final. Mas tive que parar totalmente minhas atividades. Tranquei a faculdade, ganhei a conta do trabalho. Senti uma cortina preta cair aos meus olhos. Após 47 dias da cesárea, fui para a primeira cirurgia. Meu pai, que tinha mudado para outro estado, separou-se então daquela mulher e veio cuidar de mim. Meu padrasto faleceu na mesma época. E minha mãe dedicou-se a mim e minha filha o tempo todo. Depois de 5 meses, tive que parar de amamentar para fazer a iodoterapia. Foi tudo muito difícil, mas acreditei que aquilo era uma fase que tinha passado. Eu era católica e recorria a correntes de orações. Contei-me curada, afinal segui todo o protocolo. Mas 8 meses depois, o câncer voltou nos linfonodos. Comecei a perguntar mesmo se Deus existia, porque eu estava passando por tudo isso, o que eu havia feito, esse era o meu castigo, mas do que afinal? No total foram 3 cirurgias e alguns anos de tratamento. Sentia muita tristeza por estar nessa situação. Havia acreditado tanto numa cura que nunca chegava. Passei a viver a vida em parcelas, no intervalo dos exames, de 4 em 4 meses, para saber o próximo passo. Nem viagens eu conseguia programar, afinal não sabia como seriam os próximos dias. Minha família estava sempre ao meu lado. E pela primeira vez eu tive momentos de meus pais e meu irmão, todos nós juntos. Senti o cuidado pleno de Deus restaurando a minha família. Consegui retomar meus estudos, voltei a trabalhar, mas sempre tinha uma tristeza que às vezes me consumia. Era difícil erguer a cabeça e olhar para cima. Eu e meu marido frequentávamos a NIB há um tempo através do irmão dele, nos encontros de casais. Quando veio 30 semanas, logo pensei, preciso fazer. Afinal, não estou curada e preciso acertar umas contas comigo mesma, pois era só falar em família e eu me colocava em prantos. Nunca pensei em desistir, mas tinha dias que eu nem falava. Mas meu coração ardia, sentia a palavra agindo com o Espírito Santo em meu coração. Fui entendendo que aos poucos as dificuldades eram o resultado de minhas escolhas, que meus pais fizeram sempre o melhor que eles tinham a oferecer, e que Deus nunca havia me abandonado ou me castigado por diversas vezes como pensei. O que não sentia sua presença porque não o buscava. E foi numa terça-feira, chorei muito e na hora da partilha falei que estava cansada. Não aguentava mais aquele peso da angústia dos exames. Fiz como diz em Mateus 11:28. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei o descanso. No dia seguinte, eu estava em casa aguardando o resultado de mais um exame de um nódulo suspeito. Ajoelhei-me no meu quarto e conversei com Deus. Senti fortemente a sua presença. Ali me rendi, me entreguei a Ele. Marquei meu batismo para a próxima data. Eu não queria mais esperar. Independente do resultado dos exames, o que eu queria era que Deus tomasse conta totalmente da minha vida. Senti que Ele estava do meu lado, como sempre esteve, e que esse era apenas o processo para eu entender como Ele faz milagres em nossa vida. O resultado deu negativo para a malignidade. Como diz em Salmo 18:6, na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo Ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença e aos seus ouvidos. Consegui levantar minha cabeça literalmente e voltar a sonhar com o futuro. Me inscrevi despretensiosamente no edital de mestrado da UniOeste. Imagina, eu havia feito até supletivo, né? E por um milagre, digo porque foi realmente pela graça de Deus eu fui selecionada. Logo descobri que meu orientador também é cristão. Deus me colocou no meio de pessoas abençoadas para que eu pudesse ver as maravilhas que Ele faz na nossa vida. Hoje trabalho, estudo, cuido da minha família e sirvo em ministérios com muita alegria e amor. Sou eternamente grata aos pastores por tanto amor ao próximo, à igreja e aos facilitadores por dedicarem para superarmos os rancores e ver que Deus tem o melhor para nós. Hoje entendo que o nosso caminho segue e precisamos buscar a Deus que está em todos os momentos.
Precisamos apenas nos entregar para que a vontade dele sobressaia a nossa. Ele sabe de todas as coisas. Como diz em Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de lhe dar-lhes esperança e um futuro. Meus pais seguem a vida separados, mas isso não me afeta mais. Nós conversamos todos os dias, nos vemos sempre. Finalmente tenho a liberdade na casa da minha mãe e somos amigas. Eu pedi perdão a ela. Meus exames ainda não estão como um dia sonhei, livre da doença. Continuo de 4 em 4 meses, com acompanhamento de médicos fantásticos que Deus colocou na minha vida. Estou na recidiva, mas sigo com meus objetivos entregue ao plano de Deus e sinto que Ele está comigo nas minhas lutas diárias. Entreguei minha vida totalmente a Ele. Hoje reconheço o seu amor e cuidado, pois sempre fui uma filha muito amada do Pai. Obrigada pelo silêncio.